Nosso texto base de hoje, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós vamos meditar um pouquinho neste versículo que Jesus está falando aqui. E ele usa um termo que era bem conhecido na época. E quem teve contato com lavoura sabe o que Jesus está usando aqui. Ele usa algo chamado jugo ou canga. Alguns falam jugo, lá no sul se fala muito como canga. É a mesma coisa, a definição é a mesma. O que é o jugo? Isso é o que une os bois, né? Aquilo é feito de madeira ou de ferro, né? Geralmente é madeira, mais usada é madeira. E ele é colocado em cima dos bois para eles puxarem, então, uma carroça. Ou lá no sul se usava para puxar o arado, né? Para terra. Por que se usa isso? Para manter os bois juntos e na mesma linha, porque os bois eles precisam andar na mesma direção, porque senão um puxa para um lado ou para o outro e não se faz nada do serviço. E geralmente esse jugo, essa canga que se põe, ela é pesada. Ela está ali para manter no lugar os animais, para que eles então sigam de maneira correta o caminho. E é interessante que Jesus, ele pega então este simbolismo, né? E ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que nós entendemos aqui? Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que nós entendemos aqui? Mas quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele também está nos dando a entender que nós estamos com jugo. Nós estamos sempre com jugo. Ou o de Deus, ou então o do diabo. Quando nós não conhecemos Jesus, porque, irmãos, esta é a direção bíblica, só há dois caminhos, só há dois tipos de coisa. Não adianta a gente inventar moda. Quando nós estamos vivendo uma vida que não agrade a Deus, nós estamos debaixo de um jugo imposto por Satanás. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu tenho um outro jugo, e o que eu quero dizer é que o homem, ele nunca anda sozinho. Ou ele anda junto com Deus, no mesmo jugo com Deus, ou ele anda junto com Satanás, no mesmo jugo que Satanás. É assim, é simples assim. Não adianta nós querermos trazer coisas diferentes, porque é isto. É céu ou é inferno. É Deus ou é Satanás. Então, quando Jesus se refere, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, olha, ele está nos dando uma escolha. Vocês podem trocar o jugo de vocês. O que vocês estão carregando é pesado, é difícil, é ruim. E eu estou dando a vocês a chance de uma troca. E o meu, ao contrário do que vocês carregam, ele é leve, ele é suave, ele é fácil de ser carregado. Então, nós vemos isso aqui nessa expressão de Jesus. O jugo, ele serve para que ambos os animais caminhem na mesma direção, no mesmo sentido. E é assim, irmãos. Ou nós andamos na mesma direção que Jesus, rumo ao céu, ou nós estamos andando na mesma direção que Satanás, rumo ao inferno. Não temos essa outra escolha. Quando Jesus fala
vinde a mim, ele está fazendo convite para que nós também trocamos o nosso parceiro de jugo. Quando nós trocamos o jugo do pecado pelo jugo de Jesus, nós também trocamos o nosso parceiro de caminhada. Nós trocamos Satanás por Jesus. Mas lembre-se sempre que é o andar junto. O jugo de Satanás, ele é pesado. Por que é pesado? E nós só entendemos que é pesado depois que a gente conhece o jugo de Jesus, que é leve. É estranho isso. Quando nós estamos no mundo, nós não vemos o peso, ou nós não sentimos tanto o peso. Mas a partir do momento que a gente vem a Jesus, então, a gente vê. Quantas vezes você já ouviu alguém, depois da oração, parece que saiu um peso de cima de mim. Eu fiquei leve, né? Depois que orou, fiquei leve. Parecia que eu tinha um peso, saiu. Por que é isso, irmãos? O jugo de Satanás, ele nos leva à condenação da nossa alma. E por mais que a gente ainda não tenha consciência, a gente sofre o peso dessa pena que está sobre nós. E o pecado vem sobre nós também. E assim, podemos dizer então, como o Marcelo falou, que o jugo de Jesus seria a sua palavra, né? Os seus caminhos e tal. Então, nós podemos dizer que o jugo de Satanás é o pecado, é o que ele nos apresenta. E o Satanás coloca o jugo sobre nós, nos prometendo felicidade, nos prometendo coisas boas, né? Nos prometendo alegrias. E nós vivemos no pecado em busca disso. Na verdade, as pessoas procuram isso. Procuram paz, procuram felicidade, procuram alegrias. E aí, Satanás, ele vem com o seu banquete, que é o pecado. Só que, ao contrário do que é prometido por Satanás, o seu jugo, ele vai cada vez pesando mais sobre nós. Ele nunca se torna leve, ele sempre vai pesando mais. Porque quanto mais nós vivemos no pecado, mais o peso do pecado está sobre a nossa vida. Então, entra aí muitas coisas que fazem parte disso. Quando a pessoa tem um vício, qual é o motivo do vício? O vício nada mais é do que um escape para você ter um momento de alívio. Você quer ter um momento de alívio. Então, você tem, por exemplo, você bebe para quê? Eu bebo para ficar mais alegre, para esquecer os problemas, não é isso? Então, geralmente vem acompanhado disso, de uma falsa ilusão. Porque é isso que Satanás oferece para nós, uma falsa ilusão de que as coisas vão ficar bem. Se eu fizer tal coisa, eu vou ficar bem. Se eu fizer outra coisa, eu vou ficar bem. Eu quero ser feliz, então eu vou. E hoje, mais do que nunca, isso tem sido lançado muito na mente das pessoas. Do ser feliz a qualquer custo. E assim, as coisas estão tão... Não é que ser feliz é errado, mas a nossa felicidade, ela tem que vir da maneira correta, não a qualquer custo. E hoje o que se prega é, você tem que buscar a sua felicidade independente do outro. Então, eu estou num relacionamento, não vou falar de namoro, porque enquanto você está namorando, você pode trocar o parceiro. Mas estou falando do relacionamento com relação a casamento. Você precisa ser feliz a qualquer custo. Meu parceiro não me faz feliz, eu vou trocar de parceiro. Esta é a mensagem que tem se passado. Eu preciso ser feliz independente do outro. E o que a Bíblia nos ensina não é assim. Depois que eu me casei, eu preciso ser feliz, mas eu preciso que o outro também seja feliz. Então há uma união e uma doação. Ambos precisam fazer o outro
estar bem. Porque se só eu quero estar bem e o outro que se lasque, mas essa é a cultura que nós estamos vendo. Se te faz bem, né? Se te faz feliz, vai em frente, mesmo que seja errado. Mas a busca pela felicidade está acima de qualquer coisa hoje em dia. E isso tem se divulgado mais por causa da internet. Então, nessa busca, porque é o anseio do homem, não é verdade? O anseio do homem é ser feliz. Não é isso que todo mundo quer? Se eu perguntar para alguém aqui, alguém não quer ser feliz aqui? Tem alguém que não quer, irmãos? Esse é o anseio. Todo mundo quer ser feliz. Irmãos, o que Satanás não nos mostra é que a verdadeira felicidade do ser humano, ela só se completa quando nós conhecemos a Jesus. É quando nós encontramos Jesus que o homem novamente se torna completo. Por quê? Porque quando o homem pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. E o homem perdeu o contato que tinha com Deus. A procura da felicidade, na verdade, é a procura por Deus. O homem busca a felicidade. Se o homem entendesse que a felicidade está em Deus, se ele buscar a Deus, ele vai ser feliz, ele deixava essa procura, a felicidade a qualquer custo. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que o homem só vai estar completo realmente quando estiver com Jesus. Então, o que Satanás fez? Ele pegou essa carência do homem, que é a falta de Deus, e ele oferece coisas, então, para tentar suprir em nós esta carência. E este tentar suprir, vindo de Satanás, não vai ser coisa boa, não é, irmãos? Ele sempre oferece algo aqui para te cobrar ali na frente. Satanás é assim, hoje ele te dá uma coisa, amanhã ele vai te lembrar daquilo que ele te deu. Então, nós estamos sim debaixo de um jugo. E esse jugo do pecado, esse jugo que Satanás nos impõe, ele está relacionado sempre a uma vida que precisa ser sempre impulsionada por algo. Ela sempre precisa, nós estamos sempre buscando, se eu tiver uma casa, aí tem a casa, não, faltou outra coisa. Tem isso, não, mas eu queria mais aquilo. Uma insatisfação. Infelizmente, a humanidade vive num mundo de insatisfação. Nunca está totalmente satisfeito. Sempre está, eu tenho aquilo, não, mas agora isso aqui eu já não quero, já não é mais tão importante, agora eu quero aquele outro. Eu tenho uma moto, eu quero um carro. Comprou o carro, mas agora já não é mais esse carro que eu quero. Agora, então nós vivemos numa busca constante por algo que preencha algo na nossa vida. E essa falta na nossa vida não é de coisas, não é de bens, não é de circunstâncias. Isto é Deus. Só Deus pode preencher. Então, Satanás, ele vem e ele coloca sobre nós esse jugo de pesado para nós levar. Só que nós não percebemos o peso desse jugo porque nós estamos acostumados. Quando o animal ele está domesticado, é fácil lidar com ele, não é isso? Um animal domesticado é fácil de lidar com ele. E Satanás faz isso, ele vai nos domesticando. Até nós fazermos exatamente o que ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Ele vai nos domesticando a viver uma vida longe de Deus. E nós não entendemos isso, como eu falei, até nós conhecermos Jesus. Por isso que Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Então, irmãos, Jesus, ele faz um convite. Vinde a mim. Se você quiser vir, o meu jugo é diferente do jugo que você carrega, porque o meu jugo, ele é leve e ele é suave. Mas o que eu quero que fique claro é que ainda existe um jugo. Ainda existe um jugo. Nós precisamos entender que nós precisamos andar junto com Jesus. Ele só está trocando o jugo, mas o andar junto é necessário. Então, não é só eu aceito Jesus para tirar o jugo pesado que estava sobre mim e agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não, eu aceito Jesus porque o jugo dele é melhor, é mais fácil de carregar, vai me trazer coisas que eu nem imagino, mas eu tenho que andar junto com Jesus, porque é para andar em dois. Antes era eu com Satanás, agora sou eu com Jesus. Então, é isso. O vinde a mim é muito mais amplo do que apenas fazer uma troca. Não é só uma troca de jugo, é uma troca de companhia. É uma troca de andar junto. E nós precisamos, então, entender isso. O jugo de Satanás, ele é obrigatório. Satanás não pede licença e faz o que quer de nós. Ele nos humilha, ele nos machuca, ele nos leva a fazer coisas terríveis, não é? Ele tira de nós todos os valores de Deus. Não é isso, irmãos? É só nós ver como está a sociedade de hoje. Os valores da sociedade de hoje. A facilidade que se tem na sociedade de hoje em fazer coisa errada. É muito fácil. Hoje nós vemos, não dá nem para assistir mais notícia, né? Porque é muita tragédia. É mãe que mata filho, é filho que mata pai. Gente, é umas coisas tão absurdas, né? Não são por grandes coisas, são por coisinhas tão bobas. São por uma discussão, pronto, já é motivo para matar o outro, né? Por coisas banais. Então, é isso, Satanás, ele vai acabando com tudo, com todos os valores que Deus planejou para o homem. Porque o que Deus planejou para o homem? Não matarás. Viva uma vida boa em sociedade, tenha princípios e valores. E esses princípios e valores, eles são... Satanás, ele quer destruir tudo que é relacionado com Deus. Então, onde são os maiores pecados nossos? Ou digamos assim, não onde são os maiores, mas vamos colocar assim, os pecados mais feios que nós cometemos. Quais são os pecados mais feios que nós cometemos? Aqueles pecados que mexem com o nosso caráter. Esses são os mais feios, né? Aqueles pecados que nós tentamos muitas vezes esconder. E o que Satanás usa? Satanás usa exatamente os nossos desejos. Gálatas 5, 19 até o 22. Pode ler, Edu. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes os previ, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. O que Satanás faz? Ele pega os nossos desejos, aqui está falando dos desejos da carne, os nossos desejos carnais que nos levam a cometer esse tipo de coisa aqui. E vocês viram que a lista é grande. E se nós formos olhar essa lista, é o que eu falei, os pecados feios que nós cometemos, né?
o adultério, né? A fornicação, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. O que acontece com essas coisas que são carnais, mas que são usadas contra nós? O que acontece? Ela nos degrada. Quem gosta de ficar ao lado de uma pessoa, digamos assim, que gera contenda? Ninguém gosta de ficar perto de quem gera contenda, que está sempre arrumando briga, briguento, né? Não é bom ficar. Então, essas coisas, elas vão nos degradando, elas vão nos tirando do que Jesus planejou para o homem, do que Deus planejou, de como deve ser uma pessoa conduzida pelo Espírito de Deus. Só que nesse texto ele é muito claro e ele diz assim: vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então não adianta a gente se enganar e dizer que não tem problema, que o pecado não tem problema, que certas coisas não tem problema. Ah, não tem problema uma bebedeira, não tem problema um vício, não tem problema uma fornicação, um adultério, não tem problema. Gente, o problema é que essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se você quiser ir para o inferno, não tem problema mesmo. Você está no caminho certo. Você está fazendo o que é certo. Mas se você quer o céu, então essas coisas têm problema sim na nossa vida. Essas coisas devem ficar fora da nossa vida. E essas coisas aqui, irmãos, é o que Satanás coloca sobre a humanidade, esse jugo, porque é o desejo da nossa carne. E isso vai se tornando pesado na nossa vida. Todas essas coisas trazem peso sobre nós. E nós realmente, a gente não entende esse peso até ouvir esse vinde a mim. Nós só sabemos que nós estamos cansados, né? Antes de conhecer Jesus. A gente se cansa dessas coisas, mas a gente não sabe o porquê. Mas quando a gente conhece a Jesus, então a gente vê o porquê que a gente estava cansado daquilo. Porque é pesado de levar. E o Satanás, ele faz o homem como um fantoche. E ele faz o que ele quer. E ele destrói a reputação do homem, né? Ele procura sempre nos humilhar. Por quê? Porque nós somos amados por Deus. E ele tem uma raiva disso. Então, ele sempre procura humilhar o homem, fazendo o homem se tornar cada vez mais baixo. Quer mais humilhação do que essa, né? É quando a pessoa vai se tornando cada vez mais baixa moralmente, mais baixa. Isso vai, imagine como é o sofrimento dessas pessoas. Elas acham que estão por cima, mal sabem elas que elas podiam ter uma vida muito melhor. Por quê? Mas porque elas só conhecem isso. E então elas acham que isso é o melhor para a vida delas. E Jesus está dizendo não. Jesus, ao contrário de Satanás, ele faz um convite. Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Se você vier, eu vou trocar o jugo. Só que o meu jugo, ele é suave. O fardo é leve. O que é fardo? Nós falamos sobre jugo, mas o que é fardo? Um peso, uma carga, né? Tem fardo de várias coisas, mas o fardo é algo que se carrega, algo grande que se carrega. E Jesus está dizendo que o fardo dele é leve. Geralmente, quando se fala em fardo, nós pensamos em algo pesado, né? Grande, difícil de ser carregado. Uma coisa, mesmo que não seja muito pesada, mas se ela for bem grande, ela se torna difícil de carregar, né? Pode até não ser muito pesada, mas ela incomoda no carregar. E Jesus está falando aqui sobre nos trazer um fardo leve. E ele diz assim, primeiro ele diz que vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando a gente vem para Jesus, o que Jesus faz? Ele nos dá o alívio. O primeiro encontro com Jesus, ele traz alívio para a nossa alma.
Mas existe uma diferença entre alívio e descanso. Então, quando nós chegamos até Jesus, Ele nos traz o alívio. Quando nós tomamos sobre nós o seu jugo, que é leve, então Ele nos traz não só o alívio, mas Ele nos traz o descanso. E assim, para nós entendermos um pouquinho essa diferença de alívio e descanso. Vamos colocar aqui, quando você está fazendo um trabalho, uma tarefa, seja qual for, mesmo que seja um esporte, e vai te cansando, vai trazendo dores, né? Mesmo que seja algo que você goste de fazer, mas chega uma hora que aquilo começa a te trazer dores, cansaço, teu corpo, teus nervos cansam, né? Quando a gente para de fazer aquilo, nós sentimos alívio, mas nós só vamos sentir o descanso depois de algumas horas ou depois de alguns dias, quando o nosso corpo realmente está recuperado daquele exercício, daquele esforço que a gente fez. Imediatamente, quando a gente para de fazer o esforço, nós sentimos alívio. Mas o descanso, ele vem quando o nosso corpo realmente relaxou, voltou ao normal, parou as dores. Aí vem, então, o descanso. E é isso que Jesus faz. Quando a gente aceita o convite de Jesus, Ele nos dá imediatamente o alívio. Sabe? Sai aquele peso. Ele tira aquele jugo pesado de sobre nós. Para nós sentirmos o descanso de Jesus, nós precisamos, então, do jugo dele para entrarmos no descanso. Porque nós precisamos andar junto com Jesus. E eu concordo com o Marcelo no sentido de que o jugo de Jesus é a sua palavra. É as suas normas, suas leis. Esse é o jugo que Jesus coloca sobre nós. E existe algo ainda além da sua palavra, ou que anda junto com a sua palavra, que também posso dizer que é o jugo de Jesus, que é a obediência. Porque eu posso conhecer a palavra de Deus, conhecê-la, mas posso não obedecê-la. E quando eu quero o descanso para a minha alma, o descanso da minha alma eu vou ter quando eu aceitar o jugo de Jesus, e isto é, eu entender a sua palavra e eu obedecer a sua palavra. Quando eu compreendo a palavra de Jesus e eu obedeço a sua palavra, então os meus passos e o de Jesus entram em sincronia. Então nós vamos andar juntos. O caminhar vai ser fácil, porque nós estamos em sincronia. Vocês já andaram com pessoas que não andam no mesmo compasso? Um casal onde um é muito apressado, hein? De vez em quando você tem que falar, calma, devagar, mas não está dando para acompanhar. Eu tenho uma irmã minha que é muito acelerada, e quando eu saio com ela, às vezes a gente tá passeando, calma minha filha, devagar, está 1 quilômetro na frente. Não tem como andar junto, é difícil demais. Andar junto com alguém que não está na mesma velocidade que você, no mesmo passo que você, é difícil, irmãos. Da mesma forma, né? Quem é muito agitado com alguém que é devagar, quando não está no mesmo ritmo, é difícil para ambos. É difícil para ambos. Então é assim, é por isso que nós precisamos do jugo. Porque o jugo vai nos levar a andar junto, em sincronia. Também, lá em Amós 3:3 diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Por exemplo, com os animais, não dá para pôr um cavalo junto com um boi. Vocês sabiam que não dá para misturar os animais? Não dá para pôr um cavalo junto com um burrichó. Não dá, irmãos. Por quê? Porque cada um tem uma maneira, um jeito. Não tem como. Um tem mais força,
o outro tem menos força, um é mais ágil, o outro é mais devagar. Então, precisa ser sempre o mesmo animal. Precisa ser 2 boi, 2 cavalos, 2... E assim é, irmãos. Por isso que o texto de Amós diz, andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Não tem como andar juntos se não estiver de acordo. Não dá. Fica impossível o andar. E esse é um texto que a gente usa não só para relacionamentos. A irmã falando aí, né? E esse jugo, que é a canga, né? Ela obriga que esteja na mesma direção. E quando eu era criança, meu avô tinha boi, né? E os bois tinham que ter o mesmo tamanho, teria que ter, eram os garrotes, né? Tinha que ter o mesmo peso, porque senão feria o pescoço um do outro. Se for um mais alto, um mais baixo, então, realmente a importância, por isso que fala, né, a Bíblia também fala assim, que não vos prendeis a um jugo desigual, né, também em relacionamento ou em um negócio, porque se um não tiver o mesmo, assim, o mesmo entendimento, o mesmo tamanho, vai carregar o jugo junto, porque já colocou a canga, mas só que vai ferir tanto o mais alto, o mais baixo, o mais forte, o menor, vai sofrer os dois, né? Vai sofrer os dois. Exatamente, não tem como sair ileso, né? Tem que carregar. O jugo Não, obriga, né? O jugo desigual não tem como sair ileso. Vai se machucar. Por isso que a Bíblia diz, não vos ponheis em jugo desigual. O justo com o injusto. Isso vale para relacionamentos, para negócios, para amizades. Pode falar, Karina. O que existe hoje ainda, uma falsa pregação de que quando você vem para Jesus, não existe mais nenhum jugo, né? E as pessoas não leem a palavra, que a palavra, quando a pastora começou a falar, eu fiquei pensando, é verdade, né? Que o meu jugo é leve, né? Então, existe um jugo e é muito pregado que se você vem para Jesus, você não vai mais ser julgado ou você não vai, acabou esse peso, né? Existe essa falsa ilusão, né? Porque, de fato, a palavra existe, o meu jugo é leve, mas existe um jugo, né? Eu entendi, eu não tinha essa compreensão antes. Exato, é porque hoje, né? É a pregação de que você, da facilidade. Jesus, ele nunca falou que ia ser fácil, né? Ele disse, no mundo tereis aflições. Só que o que ele falou? Tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo, ó, e por que ele diz, eu venci? Porque ele nos deu uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele venceu e ele vai estar comigo nas minhas lutas. Ele não estou mais sozinho. Mas ele não garantiu facilidade. Existe ainda assim um jugo. É como eu falei, bom, se o jugo é a palavra e a obediência, então isso precisa estar na minha vida. Porque como a irmã colocou, se o jugo é desigual, vai sair machucado. Não dá certo. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos aprender de Deus, estar cheio de Deus. Por quê? Porque no final do texto que o do Leo diz assim, fala dos frutos do Espírito, e ele fala assim, mas o fruto do Espírito quer dizer, quando nós estamos com o fruto do Espírito, que é paz, bondade, longanimidade, quer dizer, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus. Então, não vai ser difícil caminhar com Deus. Por isso que nós sempre temos que buscar estar cheios de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, a nossa caminhada, mesmo que tenha obstáculos, ela não vai ser difícil. Por quê? Porque o jugo do Senhor é leve no sentido de que Ele me dá condições de passar pelas circunstâncias, pelas lutas, pelos problemas. Ao contrário de Satanás, que vai sempre tentando nos humilhar e nos jogar mais no fundo do poço, Jesus, Ele sempre vai nos levantar, nos ajudar, nos dar o escape, nos dar a solução.
nos dar condições de passar por aquele problema com dignidade. Então, é muito mais fácil andar com Jesus. Por quê? Porque Ele tem a força que eu não tenho. Ele tem a coragem que às vezes eu não tenho. Ele tem a ousadia que às vezes eu não tenho. Ele tem a força para me levar além daquilo que eu imagino. E Ele tem o descanso eterno da minha alma, que é a salvação. Porque, irmãos, o peso da condenação que estava sobre nós, nós não temos talvez ainda a noção exata do que era. O peso da condenação eterna da nossa alma, que Jesus tira de nós. E nos dá então agora a certeza de irmos para o céu com Ele por toda a eternidade. Isso é um peso que saiu do nosso coração, que nós nem imaginamos como era pesado para nós levar. Vocês imaginem, eu sempre fico pensando muito e assisto muitos essas séries e coisas, né? E eu vejo muito aqueles, no Brasil não tem, mas em alguns países tem, nos Estados Unidos tem, aqueles que são condenados à morte. E os condenados à morte, eles ficam num corredor aguardando o dia da sua sentença. E às vezes passa anos, né? Porque eles podem entrar com recursos e tentar mudar a condenação, tal. Então, alguns passam muitos anos ali naquele corredor, esperando. E aí, assim, nos Estados Unidos, no dia da execução, ainda tem uma chance, que é se o governador do estado conceder o perdão. Então, o governador pode ligar para a prisão e impedir a execução. Mas vocês ficam imaginando a cabeça de uma pessoa que está numa situação dessa? Todo dia sabendo o que vai acontecer? Eu vou morrer. Quando acabam-se os recursos, né? Se esgotou todos os recursos. Ah, não vai dar. A sua execução ficou marcada para tal dia. Vocês imaginem como é o dia a dia dessa pessoa. Sabe, não, falta 3 dias, falta 2 dias. Amanhã eu vou morrer. Então, imaginem como é difícil conviver com uma situação dessas. Porque no fundo, ninguém quer morrer. As pessoas falam, não, mas ninguém quer morrer. Nem aquele que foi mais malvado possível, né? Nem um assassino, ele não quer morrer. Ele pode ter tirado a vida de muitas pessoas, mas ele não vai querer a morte. Então, vocês imaginem como é a vida de alguém que sabe que vai morrer. Tal dia, sua execução. E nós estávamos assim, irmãos. Antes de Jesus, era assim, nós já estávamos condenados. O inferno nos aguardava. Lá era o nosso fim. Nós estávamos aguardando a sentença ser cumprida. Mas havia uma sentença sobre nós. Jesus veio, e é isso que as pessoas não entendem quando falam que Jesus nos fez livres. As pessoas entendem que liberdade é para fazer o que eu quero. Não. Jesus nos fez livre porque Ele tirou essa condenação de sobre nós. Ele nos deu a liberdade de escolha ainda. Isso é ser livre. É eu escolher a sentença que eu quero para a minha vida. Porque Jesus, Ele morreu pelos meus pecados, me deu a chance da salvação, mas Ele não me obriga a aceitá-la. Por isso que é liberdade. Mesmo Ele pagando o preço, Ele não nos obriga. Não, você tem que. Não, você é livre. Você é livre para fazer a tua escolha. Se você quer ir para o céu, você quer ir para o inferno. Você é livre. Agora você é livre. Antes de Jesus, nós não tinha liberdade. Nós já estávamos condenados. Jesus veio e nos deu essa liberdade. Hoje, quem decide se nós vamos para o céu ou para o inferno, quem que é? Nós. Sou eu e você. Tem muita gente que fala, você vai para o céu ou para o inferno, não sei, Deus é que sabe. Não, é nós que temos que saber.
Deus sabe, sim, mas não é Ele que decide. Somos nós que decidimos. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, vinde a mim, vem até mim. Eu vou te trocar o jugo e eu vou te levar para um caminho de felicidade, sim. Porque, irmãos, a maior felicidade que o homem pode ter não vai se cumprir nessa terra. Porque aqui nós ainda vamos viver dias de aflições, dias de angústia. A maior felicidade que o homem vai ter, ou a felicidade total, o homem só vai ter lá na glória, na eternidade. Porque lá é que não vai haver mais dor. É lá que não vai haver mais tristeza. Aqui, mesmo andando com Jesus, ainda temos tristeza, dores, angústias. É lá. Então, a nossa esperança é lá. Nós não podemos basear só nessa vida. Este é um dos erros da pregação de hoje. Que tudo é baseado só nessa vida, só nessa vida. Você tem que ser feliz aqui, você tem que viver bem aqui, você tem que... Não! Nós vivemos aqui bem debaixo do jugo de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos garante uma vida honesta, uma vida bem em todas as áreas. Na área espiritual, na área conjugal, familiar, na sociedade. Porque se nós vivermos de acordo com os princípios de Deus, nós vamos ser pessoas que tenham uma vida, não vou dizer livre de problemas, mas uma vida digna, que é isso que Deus quer para o homem. E essa vida digna é em todas as áreas que Deus quer. Deus não é só no âmbito espiritual. Não, é aqui também, nos fazendo pessoas dignas, pessoas de bem. As leis do Senhor são para que o homem sempre se torne... O que Satanás, como eu falei, qual a visão de Satanás hoje? Você tem que ser feliz a qualquer custo. Passe por cima do outro. Qual é a lei de Jesus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Pense no outro. Tenha compaixão. Se importe com o outro. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente tira os olhos só de nós e começa a ver o outro, nós vamos ter atitudes diferentes. E olha, quando nós temos atitudes dignas, o lugar... Já pensou se todos tivessem a mesma atitude um para com os outros? Por que é tão bom estar na igreja com os irmãos? Por que é tão bom estar junto com os irmãos? Porque aqui um pensa no outro. Não há individualismo na igreja. Eu amo meu irmão, eu oro pelo meu irmão, eu ajudo o meu irmão nas suas necessidades, eu procuro ver as necessidades do meu irmão, eu procuro ver os problemas do meu irmão, eu estou ali para ajudar. Não é muito mais gostoso viver assim? Porque os princípios de Deus são esses. Os princípios de Deus são os princípios nobres, de amor. Está aqui, é os frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Irmãos, esses sentimentos são sentimentos nobres. Esses sentimentos nobres vêm de Deus, vêm do Espírito, vêm de Deus. E uma sociedade feita com esses sentimentos, com certeza seria uma sociedade maravilhosa de se viver. Justa. A sociedade que Jesus queria para o homem, que Deus queria para o homem, era uma sociedade justa, não é essa sociedade que nós vemos hoje. Não é uma sociedade onde um quer, né? Um tem de mais e outro tem de menos. Não. A visão de Deus para a humanidade nunca foi essa. Essa é a visão de Satanás e do homem. Mas a de Deus era de uma sociedade justa, de amor, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Então, muitas pessoas falam assim, mas o inferno não deve ser tão ruim. Irmãos, se o mundo de hoje já está horrível, por causa do sentimento que há nas pessoas,
Nós ainda vivemos num mundo que tem amor, que tem bondade, que tem mansidão, domínio próprio, tantas coisas. Ainda existem pessoas aqui que têm esses sentimentos nobres que vêm de Deus. No inferno vai haver ausência total desses sentimentos. É um lugar onde não vai haver, ninguém vai se importar com ninguém. Ninguém vai estar aí, nem aí com a dor de ninguém. Ninguém vai ter amor ou paz ou gozo com ninguém. Apenas esses sentimentos ruins vão estar no inferno. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele, olha, quando você chega até mim, eu te dou o alívio. E aí, se você aceitar o meu jugo, eu te dou o descanso. O descanso aqui. E o principal, o descanso eterno da nossa alma. É por essas coisas que nós devemos seguir a Jesus. Porque Ele nos deu essa chance de mudar a condenação que pesava sobre nós. Mas Jesus, Ele nos dá essa escolha, vinde a mim. Ah, como eu faço? Se chegue até Ele, conheça Ele, obedeça a Ele, ande com o jugo que Ele quer que você ande. E aí, sim, nós vamos experimentar o que Jesus disse, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu me converti, mas eu não conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você ainda não se submeteu ao jugo dele. Quando a gente se submete verdadeiramente ao jugo de Jesus, nós sim experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.